basicamente, quando você vai fazer a estrutura do campo, vou tentar fazer aqui, vamos ver se eu consigo, tá? Muito alto, Vai até desenhar bem. Esse box aí também, às vezes ele como você nem precisa ensaiar mais. Esse box aqui lembra do não, quando ele foi para a orelha? Ih, levantava a perna. Nós vamos mandar fazer o troféu desse formato aí. Para você ter uma ideia, então, só para ter uma noção. Então, o que acontece? Você tem dois suportes, tá? Você tem a deposição escapular, certo? Que é importantíssimo na raça. A gente tenta, o que acontece hoje, nós temos ombros, tem duas posições diferentes de ombro. Tá? Uma coisa é a angulação que você tem escápula humeral. Isso é um ângulo, certo? É um ângulo aqui. Isso é uma coisa. O ombro está colocado, como o Helena falou, à frente ou atrás da cerneira é outra coisa. Tá? Uma coisa você tem esse ângulo, outra coisa você tem o ombro reto, por exemplo, você tem uma frente assim e aquela frente assim, ó. Quer dizer, esse ombro ele tem uma angulação totalmente aberta, vocês percebem? Então o que acontece? Existem duas dimensões para ombro, que é o grande problema da raça hoje, eu também concordo, é o grande problema da raça hoje, que é a dimensão angulação escapulohumeral e projeção do ombro, aonde que ele está fixado no conjunto. Além disso, o boxe de porte médio, então compacto, ele precisa ter um entumecimento de cerneira. Quando ele é visto de cima, o que você vê no boxe? Se você tem, por exemplo, aquele de costelas, como o Roena falou aí, certo? Você tem os cabelos de costelas, tal, garupa, não sei o quê. Quando você vê de cima, você vê aqui na cervelha, você tem um entumecimento especial nessa região. Por quê? Porque ele é um corpo compacto e o centro de fixação de todo o conjunto móvel, que significa anterior e posterior, se marca na cervelha, como se marca na garupa. Tá? O que eu te falei, você tem duas estruturas. Você tem uma estrutura de sustentação, que é o anterior, e você tem uma estrutura de locomoção, que é o posterior. Então, o que acontece? Na verdade, em termos de estrutura dinâmica, o que a gente tem que pensar em movimento é o seguinte: você tem conjuntos móveis, articulados, que sofrem uma pressão e que podem ser autocompensativos. Ou seja, você tem um cachorro e fala assim, mas como assim autocompensativo? Quer dizer que então o ideal é ter essa frente aqui, né? Isso aqui é uma frentaça, né? Maravilha, não é isso? Então como é que um cachorro com a frente reta anda? Como é que um cachorro que não tem angulação nem dianteira nem traseira anda? Entendeu? Como é que isso funciona? Funciona com sistemas compensatórios. Às vezes a compensação é no comprimento do corpo, às vezes a compensação no nível de angulações, na maneira como ele projeta o pescoço, enfim. Cães longos, por exemplo, geralmente andam bem. Por quê? Porque o cão movimenta em diagonal cruzada. A pata dianteira esquerda com a pata traseira direita. Então sempre é assim, quando você vê o cão em cima, você vai ter um eixo médio do cão, e você vai ter sempre uma diagonal cruzada, sempre oposta, certo? Então quer dizer, o que você tem aqui? Você quando movimenta essa pata dianteira, você movimenta a oposta traseira, e vice-versa. Então quer dizer, o que você tem nesse caso? Você tem um quadrúpede que sofre uma ação da gravidade, as peças móveis do corpo dele são peças que se ajustam entre si para criar um equilíbrio dinâmico, quer dizer, um equilíbrio de movimento, e em base você tem o seguinte: você tem uma coisa que eu também acho que a gente devia tocar no assunto, que é o seguinte: todo mundo fala assim, né? Boxer, tal, sempre tem uma polêmica, né? Corta orelha, não corta orelha, corta rabo, não corta rabo. Eu acho assim, cada um deve fazer o que acha, tá? Deve fazer o que acha bonito. Só que é o seguinte: as criações de animais, de raças caninas em geral,
É uma adulteração humana, gente. A natureza não separou os boxers, nem os Dobermans. Foram os homens que fizeram isso. Daí vem aquela coisa de crânio, né? Como é que tira isso aqui? É assim mesmo. Isso. Você tem 3 tipos de crânio, tá? 3 tipos de crânio. Os crânios, eles são medidos em relação ao comprimento, vamos supor que isso aqui é um crânio, tá? Você tem em relação ao comprimento e à largura. Então você tem os que são de muito curtos, que a proporção entre largura e comprimento se equivalem, são quase iguais, são os brachéfalos, que nós estamos falando dos boxers. Você tem os mesates, que são os brachéfalos, que são os intermediários, que a largura e o comprimento são ligeiramente proporcionais. E você tem os cachorros mais aerodinâmicos, que são os oligocéfalos, são os whippets, são os cães de corrida. Toda essa funcionalidade, constituição de óssea, posição esquelética, é em função do trabalho que o cachorro realiza. Então, quer dizer, a natureza não separou os brachéfalos, tá? A natureza não pode falar. Só uma correçãozinha. Essa classificação em relação à proporção focinho-crânio. Ela não tem largura nessa classificação. Os braquicefálicos são focinho mais curto que o crânio. Sim. Os mesacicéfalos são os de focinho do mesmo tamanho que o crânio. E os dolicocéfalos seriam os de focinho um mais pouquinho maior alongados, né? que o crânio. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, então, isso é, porque eu estou tentando pincelar esse negócio de estrutura dinâmica mais rápido possível, para poder entrar nisso sem que interessa, como o Dr. Roberto falou. Então, o que acontece? Em função dessa alteração natural, vamos dizer assim, da evolução canina, nós temos vários animais que têm essa coisa de você ter o prognatismo, já é o cachorro ser prognata ou pessoa invertida, já é uma alteração da natureza, porque a natureza é os cachorros em mordedura de tesoura, certo? Os cachorros ficando mais longos, etc. Então, quer dizer, mediante toda essa condição que a gente está falando sobre estrutura, o que a gente tem que tentar ver? A raça boxer, por exemplo, tem alguns pontos de estrutura que eu gostaria de citar. A raça boxer é um cão compacto, curto, tem uma movimentação, eu acho assim que a palavra de lei para a raça seria mediana. O cachorro, linhas médias, ele não tem um pescoço exageradamente longo, nem é muito longo, nem... Agora, a única palavra que você não pode descrever a raça boxer, que não existe em língua nenhuma, nem espanhol, nem alemão, nem inglês, é elegante, tá? Ele não é um cão elegante, ele é um cão altivo, que é diferente de elegante. Quando você fala a palavra elegante, você está querendo tentar ficar uma certa fragilidade, uma certa morfologia mais voltada a outra funcionalidade que não é a para qual a raça foi criada. A raça é uma raça que foi criada para ser um bull-and-bite, para ser um lutador com touros. Ele costuma, quando ele está na frente de um touro, geralmente o boxe, ele faz o seguinte, ele faz isso, ele ataca pulando para os laterais e para trás. Então esse é o procedimento que ele usa para poder driblar aí o touro e conseguir abocanhar uma determinada região que seja mais frágil do animal, para dominar o animal que é 10 vezes superior em massa corpórea do que um boxer. Então o que acontece? Para esse tipo de situação, eles têm que ser curtos. Porque eles têm que ser curtos, tem que ser a proporção entre membros, tem que ser uma proporção toda mediana, para que ele possa se deslocar rápido. Ele não é um trotador, tá? Ele não é, por exemplo, um setter, que tem que ter alcance, desgastar. Todo o princípio de movimentação, estrutura e dinâmica é baseado de você poupar energia para a função para a qual a raça foi feita. Quanto mais ele poupa energia e realiza facilmente a função, melhor cão ele é. Tá? Por isso que a gente não pode dar, por exemplo, que o cachorro tem uma cabeça muito longilínea, por exemplo, uma cabeça muito bicuda, tá? Inclusive eu sou um dos culpados por causa dessa cabeça bicuda. Passando é a culpa, tá na hora. Por exemplo, você tem uma cabeça bicuda, por que não pode? Porque a única função que você tem no cachorro que é prognato inferior, que é o braquicéfalo, é ele ter a capacidade de segurar, tá? Porque ele foi criado para isso, o objetivo dele é morder, travar e segurar, apertar, quer dizer, imobilizar o objeto do seu ataque. Então o que acontece? O cachorro tem a nasal longa,
ele tem uma potência, uma certa dele, toda a força muscular dele, que poderia ser distribuída numa cana nasal curta, com uma pegada melhor, com caninhos melhores, ele vai perder, porque ele tem uma cana nasal longa, quer dizer, a força se distribui ao longo daquele focinho, entendeu o que eu estou dizendo? Ao passo que se ele centrasse a força num ponto mais curto, seria um nariz mais curto, ele teria muito mais facilidade de segurar um animal, por exemplo, como um boi, certo? Então tem uma razão funcional para o cachorro ser curto, para o cachorro andar, para o cachorro movimentar de um jeito ou do outro. Não é assim que é uma coisa que acontece porque alguém em algum momento da vida ou da criação do standard achou que aquilo era bonito. Então, quer dizer, é assim, a forma é a expressão plástica da funcionalidade, da função. Tá? Se tem uma forma, é porque ele tem um objetivo para ter aquela forma, não é de graça. Então vamos falar agora, para finalizar essa parte, vamos falar sobre movimentação do boxe. Boxe é um carro energético, vocês concordam? Alguém discorda? Não? Ele tem uma movimentação potente. Agora não é extensiva, não é um pointer andando. Tá? Ele tem que ter alcance, mas ele tem que bater forte a faca no chão. Tá? Então muitas vezes eu vejo o juiz julgando e fico pensando assim, o que será que ele está procurando? Porque é o seguinte, a movimentação em boxe é o seguinte, você indo e vindo, você tem que olhar o quê? Como é que ele expulsa o jarrete, como é que ele alonga o anterior. Tá? É isso que você tem que olhar. Porque você andar paralelo, o jarrete paralelo, até vira-lata no supermercado anda. Não é isso que define a qualidade da movimentação de vindo. Tá? É a maneira como ele pisa e como ele traciona o solo. Então, às vezes eu fico imaginando assim, o cara que bota 3, 4 cachorros para andar junto. Entendeu? Porque deve ter visão, sabe, binocular, assim, de mosca. Porque como é que você vai entender? Porque é difícil, você tem que ver como o jarrete expulsa. Quando o cachorro vai, você vai ver se o jarrete expulsa para dentro, se ele expulsa para fora, e a força com que ele expulsa. A força com que ele expulsa define a qualidade da movimentação do cachorro indo e vindo. A maneira como ele alcança na frente, se ele não rema, entendeu? Se ele não levanta, se ele vai é objetivo na movimentação, quer dizer, ele dá uma passada já buscando o solo e já trocando a passada, é isso que interessa no boxe. Vital na raça boxe, como é vital em todo o segundo grupo, é você ver a movimentação em círculo. Na movimentação em círculo, você vê o encaixe das partes que eu falei. O anterior e o posterior, como é que eles se relacionam, como é que a linha de dorso se comporta, como é que o cachorro posiciona o pescoço, como é que ele posiciona a cauda, se ele solta a cotovelo ou não solta a cotovelo, se ele faz uma movimentação em hack, se ele não faz, se ele começa a movimentação no passo de camelo, por exemplo. Tudo isso são constituições errôneas para o standard da raça, certo? A gente tem esse problema, ele tem, lógico, todos nós temos, entendeu? Só que o problema não é esse, o problema é a gente ter a visão de conseguir encarar, às vezes, uma situação que você gostaria que fosse diferente, mas não é. Entende? Que nasce um animal que às vezes não é exatamente aquilo que a gente gostaria, e é muito duro você ter aquele que é o pimpolho do papai, né? E você fala, pô, o pimpolho do papai é uma merda. Entendeu? É difícil, eu acho. Porque a gente acaba gostando do cachorro. Só que tem que saber separar entre a razão, entre a necessidade de criar bem, entre a necessidade de vender filhotes e a criação de boxe. A criação de boxe não tem nada a ver com fatores emocionais, nem com disputa. Por isso que eu acho que a disputa tem que ficar para fora da pista. Entendeu? Dentro da pista, quem pode mais chora menos. Fora da pista, nós temos que ter uma raça que seja de um valor de mídia, ou seja, que ela tenha um valor conjunto coletivo, para que todos nós usufruamos desse poder que a raça tem. Uma pessoa só, por mais que ela seja líder, por mais que ela seja competente, ela não vai fazer uma raça boxe respeitada. Precisamos de várias pessoas para que a mídia aceite a raça. Os americanos são muito bons nisso. Eles vendem os peixes deles como ninguém. Então eu acho assim, nós temos que parar de ser imaturos como criadores. Tá? Parar de ser moleque como criador. Porque assim, eu posso criar melhor que todo mundo. Vamos supor que eu crio melhor que todo mundo na América Latina. E aí? Sabe o que significa? Significa que sou um cara só tudo e um monte de gente que não cria tão bem, levando a raça para o fundo do poço. Porque a média, ninguém vai olhar para a minha média, vai olhar para a média da raça. Quando entrar num grupo, no final da exposição, ninguém vai falar, esse aí é o boxer do Gilberto. Não vamos falar isso, vamos falar assim, aquela raça de porcaria lá,
aqueles boxers, porcaria. E nenhum de nós tem o poder, e eu te digo de coração e com sinceridade, nenhum criador, nem na América Latina, nem nos Estados Unidos, tem o poder de levar a raça no peito. Não tem. Precisa ter mais pessoas, precisa ter um nível de competição alto, com vários cães que poderiam ganhar, para que a nossa raça seja respeitada dentro da raça dela, dentro do grupo que ela pertence, e ele chegue no final de exposição com força, por dignidade, por honra. Não porque a gente tem um cachorro que quer ganhar, apesar de ter uma garupa caída, apesar de soltar o cotovelo, apesar de, entendeu? Não é assim que funciona. Essa maturidade, ela tem que ser conquistada antes do conhecimento técnico. Porque o conhecimento técnico se adquire na vivência, se adquire nas linhagens, se adquire, etc. Mas a gente tem que ter essa vivência. E uma coisa que é muito importante também, é vocês entenderem assim. Isso é a minha opinião. Como diz o Coelho, eu não sou dono da verdade e ninguém é. Mas é assim, não adianta querer criar cachorro baseado em conceitos que não são bem firmados, que não têm um bom alicerce. Não adianta criar cachorro buscando a autoanálise. Percebe o que eu estou dizendo? O lugar de autoanálise é no divã do psiquiatra, do analista, não é na criação. Tá? A gente quer criar, quer. A gente tenta criar bem, tenta. E sai um monte de porcaria, sai. E o problema é que sai uma coisa linda para 50 porcarias. Entendeu? Esse que é o problema. Então a gente tem que ser suficientemente ter hombridade, ter vergonha na cara para poder tentar, por exemplo, fazer do conselho da raça um veículo. Para que a gente possa um dia ter uma raça. Hoje eu acho que a nossa raça já teve muito melhor. Ela está numa decadência, a raça. Então, nós estamos perdendo o tipo. Nós temos aí os cachorros Euhanes que eu mesmo falei, sou ocupado e tal. Mas os Euhanes são cães que têm qualidade boa, têm. Eles têm uma média de acerto baixa. Ou seja, eles são cães que você cruza, tira cães de volume, de osso, mas você tem problema de displasia, você tem problema de suco duplo de patela, você tem problema de prognatismo, problema de temperamento, problema cardíaco, um outro problema, certo? E todo mundo que cria raça não pode negar isso. Tá? Alguém falar que não é, então me mostra o exame do seu canil, porque eu tenho dos meus. Tá? Quero que bata com o exame do meu canil. Eu tenho do meu, eu sei o que estou falando. Meus cães estão todos sendo mapeados geneticamente, com DNA nos Estados Unidos, como o Marcelo Júnior falou. Estão sendo mapeados porque eu tenho consciência que existe esse problema. Tá? Nós temos bicudos, nós temos assim, né? Aquela situação que quando dá errado é assim. Nasce o cachorro bicudo, feio, torto, que estoura a patela quando tem uns 5, 6 meses, mas Deus é grande, ele morre aos 12, de problema no coração. Entendeu? Então é só, Deus ajuda. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode ficar omisso nessa coisa. E um conselho da raça boxer tem que estar acima dos interesses pessoais de cada um de vocês, ou dos meus interesses pessoais. Eu sou o que eu sou, com defeitos e qualidades. Nunca disse que era perfeito, nunca pedi para ninguém me seguir. Seguiram porque quiseram. Nunca pedi para ninguém me seguir. Tá? Agora é o seguinte, tem problemas e a gente tem que resolver. Porque a raça hoje era a raça mais respeitada da América Latina e Estados Unidos. Nós estamos decaindo. Nós perdemos tipo, dentro dos Euhanes nós perdemos tipo. A gente tinha cães de um determinado tipo, hoje você tem um cachorro mais longo, mais curto, o cabeçudão, o baixinho, entendeu? Não pode, gente. Nós estamos perdendo o tipo. A gente tem que ser suficientemente ombrioso para poder falar assim, olha, nós temos um problema para resolver. Já que nós temos um Conselho Brasileiro da Raça Boxer, quem sabe esse não pode ser um veículo que vá nos dar sustentação dentro do nosso órgão maior que é a CBHC, para fazer modificações que venham a contribuir para a raça. Essas modificações vão exigir uma série de sacrifícios de cada um de nós. É muito difícil, às vezes, você ter que engolir uma derrota, uma falha, uma incapacidade sua ou qualquer coisa do gênero. Isso precisa de gente madura, precisa de gente criador de verdade. Não dá para ser moleque, entendeu? E esse conselho merece criadores. E se eu estou aqui hoje, como palestrante, etc., é porque eu confio que a raça tem pessoas boas. Eu acho que é uma raça de elite, é uma raça de gente boa, e a gente tem como chegar lá. Mas sozinho,
Bobagem, entendeu? Melhor cada um de vocês curtir sua família, seu fim de semana, não viver esse negócio de sua família, se vocês não querem levar a sério. Se querem levar a sério, tem um homem aqui presente que é o Rossi, que está encabeçando o conselho, que pode ser diretriz para nós. Mas para isso, precisa vamos dizer assim, se desnudar do ego, se desnudar ai como eu sou lindo, ai como eu tive bem, entendeu? Todos nós já criamos bem, já criamos mal. Eu não sou exceção, Marquinhos é exceção, Márcio é exceção, todos nós já criamos bem, já criamos mal. Isso é cíclico, tem hora que você está melhor, tem hora que você está pior. Agora, a vantagem não pode ser dada pelo number one breed, ok? Esse negócio do number one breed é a pior coisa que existe numa raça. Então o cachorro que ganha, ele tem valor, mas você não sabe por que ele ganhou. É o que a gente falou aqui, ganhou, tá, entendeu? Ele é bonito, ele tem um bom conjunto, mas ele tem o genoma para poder passar para frente. É o cachorro para você usar? Será que vocês conseguem ver isso? Agora, se não conseguem ver isso, então está na hora de apavorar, de entrar em pânico, entendeu? Porque não é o cachorro que ganha que vai produzir bons filhotes. É o cachorro que tem a linha certa, que tem o genoma certo, que tem o fenótipo certo, e que Deus ajuda também na empurradinha para ver se passa isso. Tá? Agora, você tem que entender que essa maturidade, ela não é uma coisa que se conquista numa simpósio. Entendeu? Ela se conquista no dia a dia. Ela se conquista uma exposição após a outra. Esse sofrimento, banheiro ruim, passa mal, come porcaria, entendeu? Não? Leva desaforo na cara. Pega um juiz que não julgou do jeito que você queria, entende? Tudo isso é um aprendizado que pode fazer uma raça ser a mais forte do Brasil, como já foi, né, Rossi? A raça maior, mais ganhadora de best show de todas no país, ou ser uma racinha que tem o compridinho, o cabeçudão, o gordinho, o baixinho. É isso que vocês querem? Porque não adianta eu ganhar, eu não posso fazer milhões de coisas para ganhar, mas eu quero ganhar de gente boa. Eu quero entrar com cachorros de alto nível, que eu até usaria na minha criação, e falar, eu ganhei desse cachorro, e é o cachorro que eu gosto, eu vou usar esse cachorro. É assim que a gente faz, a briga fica lá dentro, a cerveja fica aqui fora. Entendeu como é que é? Se a gente não enfiar isso na cabeça, nunca essa raça vai levantar de novo. Tá? Eu tenho um enorme dossiê do que está errado na raça e o que está errado na linha O'Hare. Quem quiser me procura depois, que eu vou falar. Tá? É enorme, é uma bíblia. Tá? Só que não é fácil, é um trabalho extenso, difícil. E agora eu queria, para a gente não morrer de fome, vamos entrar no lance de linha de sangue. Por exemplo, linha de sangue. A gente podia permear essa discussão com algumas ideias de vocês. Começar, em vez de eu começar a falar, por que vocês não falam sobre uma determinada linha para a gente poder discutir e ser mais prático em relação a linhas de sangue, como é que as coisas funcionam? O que vocês acham? Vai, manda ver. Manda ver você, Dá o primeiro exemplo. O primeiro exemplo no Brasil de importação é o seguinte, né, que tem esse lance de number one breed. Então os caras vão lá e compram o cachorro sem saber de onde a linha veio. Tá? É uma coisa que o brasileiro é meio o brasileiro é talentoso, ele tem um carisma todo especial, mas ele é muito vagabundo. Né? Então o que acontece? Ele não vai lá e não procura, por exemplo, a gente tem uma época no Brasil, tem uma grande Munster, a linha do Richard Tomic, era um Munster, era um grande. O Jaquet são três super longilíneos, super prenaltas. Hoje não são mais, são cães de boa qualidade, mas naquele tempo era um cachorro super longo, super penal, que tinha um metacarpo cedido, que tinha umas cabeças, você tirava assim, 50 jaquês que movimentavam bem e que eram penaltos e eram longos. Um, que era curto, tinha uma cabeça linda, maravilhoso. O resto, tudo uns cachorros compridos. Hoje eles têm cachorros melhores do que eles tinham naquela época. Até daria para comprar. Depois a gente veio aquela mania, teve o jaquês, depois a gente teve lá uma tendência, uma pequena inserção Touros aqui no Brasil, que são os cachorros de alta qualidade, têm altas proporções. Só que quem são os verdadeiros Touros? Os Touros, eles são fruto, tanto os Touros quanto a origem da raça, ela remonta à linhagem de Sauber. A linhagem de Sauber, na verdade, a Bíblia da raça boxer, que são os cruzamentos consanguíneos, os cruzamentos congênitos, que são inbreeding
tipo irmão de ninhada, mãe com filho, etc. O que acontece com isso? Existem cães que nasceram cachorros de tipo extremado, lindo, maravilhoso, existiram. Só que esses cães que também eram extremados, também tinham um tipo maravilhoso, puxaram consigo os defeitos dominantes da linha, tá? Que seriam as doenças que foi citada pelo Marcelo, no caso, tá? Poderiam ter puxado. Então hoje a gente tem uma tendência assim, a gente tem uma coisa que é meio imatura, tá? Que é assim, boxer europeu, boxer americano, são totalmente diferentes, são diferencinhos. Só que o padrão é um, o standard é um só. Então, quem não consegue olhar para um boxer americano bom e gostar, e não consegue olhar para um boxer alemão bom e gostar, não sabe nada do que está falando. Está perdido. Porque você vê no boxer europeu qualidades excelentes da raça. E como você vê também no boxer americano qualidades excelentes. Então, o que acontece? Para você julgar imparcialmente e ser uma pessoa centrada dentro do seu trabalho genético, você tem que ser capaz de apreciar a beleza e entender os defeitos, porque criticar defeito qualquer um faz, tá? Qualquer imbecil, qualquer catador de bicho faz, tá? Isso é fácil. Se vocês quiserem, eu falo todos os defeitos que eu vi na exposição hoje, tá? De cada um do cachorro de vocês, tá? Grande coisa, e aí? Virei um marketing, virei uma grande especialidade? Não. Isso aí simplesmente é fácil criticar. O duro é você dizer, você teve isso ruim, porém isso na sua criação é legal, é bacana, é uma qualidade que você está conquistando. Agora, a gente não pode também, aquilo que eu falei, a gente não pode entrar no esquema de dividir, assim, boxe europeu, boxe americano, tá? Porque isso aí é uma imbecilidade, gente. Existem cães excelentes na Europa, existem cães excelentes nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não está numa fase muito boa? Não está. Tá? Então, eles estão se tocando que, olha, nós não temos mais ombro, a gente não tem mais proporção, a gente tem cabeça e só. Então, já que a gente só tem cabeça, vamos botar também um pouco de saúde. Começaram a fazer um mapeamento genético da raça boxe, ele está finalizado. Hoje você consegue fazer um mapeamento de todas as doenças hereditárias da raça. Você manda lá uma amostragem de DNA, você sabe se o cachorro vai ter filho monoquídico, se o cachorro vai ter cachorro sem canino. Você sabe tudo. Você sabe todos os credenciais genéticos do cachorro. É uma leitura genética muito aprimorada. Só que não é nem 8 nem 80. Entendeu? A gente tem que tentar pensar assim. Por exemplo, a gente fala sobre linhagem O'Hare, né? Então, a linhagem O'Hare, o que é a linhagem O'Hare? O que vocês acham que é a linhagem O'Hare? Então, assim, a linhagem O'Hare é a linhagem dominante, é a linhagem que mais ganhou no Brasil. Verdade. Tá, que mais a linhagem O'Hare é? Que mais vocês acham que ela é? De alguma outra linhagem. Pois é, ela veio de algum lugar, né? Só que ela também é uma linhagem que trouxe coisas que nós não tínhamos no Brasil. A gente não tinha suco patelar duplo. A gente não tinha herpes vírus. Entendeu? A gente não tinha herpes vírus, a gente não tinha cabeça bicuda. Trouxeram cachorros esplêndidos? Trouxeram. Tem cachorros que eu acho lindos até hoje. Só que eles não são a oitava maravilha. E por que eu trouxe o O'Hare? Porque eu fiz uma pesquisa, inclusive o Julio já tinha trazido um cachorro também, e eu investi nessa linha, mas eu poderia ter trazido o Sauber, poderia ter trazido Berenas, poderia ter trazido Tricida. É isso que eu quero que vocês entendam, não é a linha que vai fazer de vocês bons criadores, é a maneira como você manuseia ela. Tá? Se você falar assim para mim, Gilberto, faça o seguinte, dá o seu plantel inteiro, eu vou te dar condições financeiras de ir até um lugar que você queira, na China, na Tailândia, para comprar 3 fêmeas e um macho. Eu garanto para você que em 3 anos eu vou criar bem com essas 3 fêmeas e esse macho. Posso começar na primeira, vai nascer os vira-lata no meio, mas é assim que funciona, não é a linha. Então a gente como criador, a gente tem que amar a raça como uma imagem biocrática, entende? Uma imagem que assim, olha, na minha cabeça tem aquele boxer curto, com uma frente linda, que se move lindo, que tem uma cara, que tem o focinho super quadrado, você olha de frente, você vê aquela potência de mandíbula. Por exemplo, o O'Hare tem o focinho triangular, gente. Isso aqui é errado, esse focinho assim, ó, é errado. Quando você olha de frente, tem que ser uma caixa assim, ó. Tem que ser quadrado. Mas ela gosta desse tipo. Que? A criadora gosta desse tipo. Não, mas esse tipo não está descrito no standard, né? O standard é claro, são 2 cubos na cabeça.
Eu tenho esse tipo? Tenho. Você também tem? Tem. Só que não é o certo. O duro de admitir que não é o certo. Não é o certo, mas depois que está para chorar. A última nacional deu uma cadela minha, jovem, a melhor fêmea, que inclusive infelizmente morreu. Ela tinha esse defeito. Tá? Ela tinha esse defeito, eu tenho um exemplar. Mas por que ela ganhou? Porque ela tinha outras qualidades. A Leonor não tem culpa. Não acho que a Leonor tenha culpa, não estou dizendo isso. Eu acho que a Leonor não tem culpa, como eu também não tenho culpa. Tá? Como você também não tem culpa. Agora, uma coisa é ela não ter culpa, porque ela fez o melhor que ela pôde. Outra coisa é você dizer que não tem problema na sua linha. Não tem demais. São coisas muito distintas. Você descobriu isso criando o rally mais ou menos uns 10 anos. Na verdade, não. Na minha primeira linhagem eu já fiquei desconfiado. Mas você tentou com detalhe? Só a mãe que você tentou com detalhe? Eu não tenho detalhe, Ele evoluiu, porque tá a nossa ficando. criação Ele evoluiu. tinha mandíbula de chata. Aí não tinha mandíbula, era de jaqueira, era de bicudinha, que troço. Aí não tinha tamanho, não tinha estrutura. Aí o Eurário. Foi exatamente assim que eu caí errado. Eu não fui lá, né? Eu pedi para ela exame, genético, nem nada. Eu participei do Só que começo meus do lugar que pais você melhoraram os a cachorros. Eu agora, Trouxeram 10 estrutura. anos, Só que é o sem meu seguinte, raro, no começo, eu vou meter o pau no meu raro. Não, Ele me ajudou a no melhorar. começo, nós tínhamos um tipo aqui, e veio um tipo diferente. E no começo, a gente não sabia se o resultado que estava dando, eu participei disso aí. E nasci na casa do Gilberto, às vezes a gente fazia o mesmo cruzamento com o mesmo madeiro, na minha casa nasceu uma coisa completamente diferente. Mas por quê? Porque a gente não sabia, não tem como você determinar o que característica que vai trazer, porque você está misturando duas linhas, são cross, é completamente diferente. Então, isso aí a gente começou a reparar com o passar do tempo, quando a gente começou a fazer os line breed em cima daquele sangue que a gente tinha. E aí a gente começou a aparecer. Aí que a gente começou a ver quais eram os problemas. Viu, Beto? Não é que eu levei 15 anos para perceber. Não, eu estou falando assim. Eu levei 15 anos para entender que eu não tinha competência de mudar 100%. Com a experiência, eu acho que eu coloquei errado. Com a experiência dos anos criando, você foi descobrindo aquele defeito. Foi o que aconteceu lá. Só que daí o que eu descobri? Antes eu tinha cães menores, que tinham as cabeças lindas, quadrados, se movimentavam super bem, mas eram os cachorros de temperamento fantástico, pequenos. Tá? Encanteiros, eu acho. Os dois melhores cachorros que você teve, na minha opinião, e o melhor produtor que você teve é descendente do rato. Então, Eu acho que o melhor produtor que você já teve no seu canil é o Gilberto. A cadela mais linda que você teve no seu canil, para mim, foi o Missi. Pois é, que é filha do diabo. Pronto, que é filho do Agora, você se trouxe. teve doença e teve os efeitos, a gente viu com dia a dia. Agora isso aí. Agora hoje os seus cachorros não são bons mais para você. Os seus cachorros Eu acho assim, eu tenho os cães lá, mas eles não são bons. Eles são bons. Só que assim, eu quero. Melhorar, como todo mundo. Eu quero me dar o direito de enxergar a verdade. Isso. Tá? Não, mas não. Eu não quero, tipo assim, se você falar de qualquer cachorro seu ou meu, mas eu posso falar isso publicamente a quem você quiser. Eu falo o defeito dos meus e falo o defeito dos seus. Eu sei que tem. Só que o problema não é esse, o problema é o seguinte. Eu só quero te falar, que depois de 15 anos, você me descobriu que o seu rato tinha problema. Todo mundo sabe. Não, senhor Gilberto, não é isso não. Isso a gente descobriu. Descobri isso em 1 ano e meio. Mas. Essa não foi. Sabe disso. Só que eu pensei assim, vou tentar fazer um trabalho em cima disso. Aí tem 2 anos e meio você descobriu, você continuou usando, continuou fazendo. Todo mundo pensa. Eu fui explorando os limites da linha, entendeu? Mas é o que todo mundo fez. Agora nós já estamos abrindo para outras linhas para crescer melhor. Deixa eu só ver, vai. Eu acho mais fabuloso que a boxe é a história da variabilidade, certo? Então a raça tem mais variabilidade. Ela tem variabilidade genética, ela tem variabilidade de opinião, ela tem variabilidade de tipo, ela tem variabilidade de preferência. É uma raça que tem até o requinte de se reduzir dizendo assim, boxer europeu e boxer americano. E outra coisa, a gente está por cima de uma coisa complicadíssima, que é a variabilidade genética. É complicadíssimo. Eu acho que o grande avanço que a gente tem que passar
daqui para frente, tudo que foi dito aqui, é que a base de qualquer melhoria daqui para frente está em cima de parâmetros de saúde. Não tem por onde escapar. Porque todas essas características que o Gilberto está falando, coincidência raro, esse outro coisa, por exemplo, Jaqui não é linha de sangue. O dia que eu encontrei o Jaqui tem todas as linhas de sangue possíveis dentro da minha Jaqui, o melhor produto do Jaqui, o melhor pai de médico do Jaqui é o Mad Max of Tool, que era filho da Caxeira. Então, essa história de linha de sangue, nós temos outro problema de dificuldade quem quer cachorro. Quem cria boi, quem cria vaca e vai produzir leite ou carne, tem uma variável resposta como você trabalhar ignoramente. O resultado da vaca é produção de leite. O resultado do boi, sei lá, é produção de carne. Então, se você vai trabalhar com variáveis, do ponto de vista estatístico, tudo para melhorar, é muito fácil. Só que a gente tem a cabeça tem milhares de medidas, tem a herança contínua, tem a herança discreta, tem tudo no mundo aí em cima. Aí o que é mais provável? Sem contar o número de filhotes que nascem numa ninhada. Né? O que teve um breeding no Sauer. O Sauer foi quando começou a estabelecer. Aí o breeding do Sauer não teve o preço, ele não pagava o preço, quem vai fazer breeding hoje? Faz por quê? Porque ele estava vamos dizer assim, uma base genética muito rica. Aí ele pode começar a fazer para dar 20 anos. Então o que é que a gente aprendeu quando a gente começa a fazer essa? Que a gente só deve fazer não, falta meia hora que isso vai render, né? Então vai. Tem um híbrido muito forte, porque o fenótipo dele representa um pouco o que ele está trazendo. Pega uma mãe extremamente, também com muita confiabilidade, que o fenótipo faz. Porque o que a gente faz na prática? A gente faz cruzamento a zero de fenótipo. Tão longo, com cadela curta. Tão da cabeça pequena, com cadela não sei o quê. Que é uma coisa assim. Que na verdade não se soma, porque as a coisa é vezes tão variável que a gente repete o cruzamento. E tem o Bertola lá falando aqui, mesmo pai de Lúcio, né? A gente repete o cruzamento, mesmo pai, mesmo mãe, mas totalmente diferente. Então, a variabilidade é muito grande. Aí a gente trabalha no mundo também. Minha opinião, o que aconteceu com o Ralo é o seguinte, é que o Ralo, do jeito que ela trabalhou, que trabalhou muito bem, ela trouxe o ombro dos cachorros dela, toda maneira geral, os ralos são grandes, os ombros são grandes, com ombro e com osso, no meio, que isso era um pouco raridade. Inclusive os cachorros da Elizô, nenhum é consagrado ganhador, nem assim, na média dos Estados Unidos. Eles, no Canadá mesmo, eles são ganhadores. A Eleonor, ela se projetou muito mais para fora. E aí se criou aqui no Brasil, na minha visão, o próprio tipo do juízo, o tipo dos criadores, em cima do tipo do raio. E dois estereótipos que são muito simplistas. Que todo cão americano é ternal, é fino, não tem ombro. Que todo cão europeu não tem posterior, é tosco, é grosseiro, não sei o que, não sei o que. Então, parte do que está faltando, na minha opinião, é a gente ver mais. O Gilberto, você falou, então, mas o que uma coisa importante, você vai importar um cão, nós acabamos de fazer uma burrada imensa. Nós compramos uma cadela com um bom papel, certo? Com papel, planos que a gente tinha, com vídeo e com fio. Com vídeo e com foto, várias fotos e um vídeo. Quando chegamos lá, não foi achando o vídeo, não. Trocaram demais. Então, na realidade, tem que ver. Não sei você, o filho do criador é muito responsável e tudo, e passa as informações. Agora, assim, falando um pouco mais, eu acho que eu achei principal de hoje, sem desmerecer as outras, se for quantidade, foi essa palestra da saúde. Porque eu acho que é aí que está o segredo para a gente ter cães, boxes, bom temperamento, boa saúde, boa conformação, etc. Por quê? Porque a história genética associada a essas características negativas deve vir outras, acopladas. Boa parte da herança genética também é acoplada com outra coisa. E se hoje em dia, nos Estados Unidos, está no site do canino. O cachorro que estou recebendo para todos esses anos, que o Marcelo falou aqui, está dentro dizendo que fez exame de hipotireoidismo, está dizendo que fez duplo, que fez isso. Então, o cachorro hoje tem isso. Antigamente, o que quando alguns começaram a comer, no início, em 89, 90,
Você tinha 5 cachorros, tinha tantas polegadas de altura nos Estados Unidos, e custava o cruzamento dele $1.000, $1.500, etc. Era isso que tinha do cachorro, e uma foto dele. Né? Pronto. Só que não tinha Photoshop, mas aí eu acho que esse momento para ter dessa discussão da saúde, de fazer um levantamento, certo? Até a polêmica que foi criada sobre isso, se é alto, se é baixo, etc. Só que eu acho que não pode fazer isso com saúde. A saúde é prioritária para a reprodução, prioritária para a reprodução, devido à condição genética. Obviamente, outro tipo de saúde a gente cuida, faz a vacinação, faz uma série de outras coisas, é aquilo que eu acompanho também. Mas essa saúde assim, mais sofisticada que está falando aqui, é saúde para a reprodução. Então, eu acho também que esse tema da saúde, esse tema da saúde, a gente poderia ter de mercado, de baixar custo, sem brigar com o veterinário. Outra coisa bacana que eu acho que pode ser isso, é que pode ser isso ser independente. Quando eles são veterinários, eles têm moral de ser independente. Fala que agora que a gente não pode obedecer muito ao veterinário, não, senão o conselho de medicina veterinária vai considerar os criadores não bravo. Mas não vou ter que examinar. Acho que a saúde é fundamental. Daqui a pouco nós vamos ter mais boxe. Por exemplo, aconteceu na Argentina, um grande vencedor argentino estava na beira da pista, um cachorro morreu. Agora há pouco, no Canadá, o Netinho apresentou uma dobra do Almada aí, criação argentina. Uma cachorra maravilhosa, morreu na pista, na verdade, a cachorra de 2, 3 anos, morreu também. Então, assim, antes da gente pensar em acasalamento, pensar em linha de sangue, essas coisas, o fator saúde acho que é fundamental para a existência. E eu acho assim, que esse trabalho da saúde, quando eu digo para a saúde, passa o problema do mercado. O mercado no sentido de diminuir. Tem muitas patologias mais ou menos semelhantes está nesse mercado. Eu não sou veterinário, estou falando aqui de veterinário, Rottweiler, boa parte de algum desses anos. Então são raças que estão a certa escala no Brasil. Então, sim, esse levantamento, essa história que eu gostei muito daquela palestra, a história do lucro. A partir do lucro, a gente faz o levantamento da infraestrutura veterinária real que existe. E quais são as estratégias que podem ser usadas para balancear? Por exemplo, usar universidades públicas que têm curso veterinário para fazer determinado tipo de investimento. É assim por diante. Eu sou totalmente a favor, viu, professor? Sou a favor total. Agora, veja bem, eu quero colocar o seguinte. Não sei se foi bem entendido. Deixa eu falar uma coisa séria para vocês. Quem pôs a linha errada para você fui eu. Tá? Não foi mais ninguém, fui eu. Eu chegar na frente de vocês e assumir os defeitos que tem na linha é um ato de coragem, não é um ato de querer jogar areia na minha farofa, porque eu tenho raiva. Os cachorros são todos errados. E eu continuo criando meu raiva. Tá? Agora, uma coisa que eu te falei, eu acho que eu posso falar isso. Me desculpem a ousadia, me desculpem a cara de pau, mas eu posso falar isso. Eu sei os defeitos que tem a linha. E ninguém pode falar que não tem. Assim como outras linhas também tem. Se há 10 anos já tivesse os exames todos prontos, talvez a gente não tivesse com problema. Talvez a gente já tivesse resolvido isso. Então o que eu proponho hoje não é assim, ó, pega os Eulhagis e queime no fogo do inferno. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte, pega os Eulhagis e vamos estabelecer um parâmetro de saúde, como o Dr. Roberto falou. Tem coisas boas, é difícil criar, mas dá para criar coisas boas. Tem que começar daqui para frente. Agora a gente tem que ter um parâmetro, porque a gente não pode ter segredo de canil, é isso que eu estou falando. Se você achar assim, olha, eu crio o cachorro X e ele é bonitinho porque ele é filho do papai, né? Não pode, né? Tem que falar assim, olha, eu tenho esse cachorro, ele tem essa qualidade, tem esse defeito, não estou conseguindo arrumar esse ombro, não estou conseguindo arrumar essa mordedura que por nada demais. É um fato, gente, acontece com todo mundo. Ninguém é melhor ou pior porque tira cachorros bonitos ou cachorros feios. O seu caráter não é medido pela qualidade da sua criação, e sim pelo que você é como pessoa. Então o que acontece? Essa maturidade, quando eu falo de O'Harley, eu não estou falando que eu acho que o O'Harley agora não presta. Eu trouxe, todo mundo consumiu essa imagem, consumiu essa linha, e agora eu falei o seguinte, olha, então é o seguinte, agora o O'Harley não presta, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, o O'Harley tem qualidade? Tem defeito? Tem. Está na hora, já que a linha é dominante, vocês não querem que a Brasil seja o número 1 da América Latina? Para isso nós temos que dar nossos problemas. Para poder chegar a ser o número 1 da América Latina, na raça boxer,
Nós temos que encarar os nossos problemas. Qual é o seu problema? Se ganhar tem esse problema, nasceu um cachorro com um problema aqui, outro ali. A gente tem que encarar, gente. Não é isso que eu estou falando que as falas, mas então tu faz o seguinte, joga no lixo, compra outra linha. Você acha que não vai ter problema? Vai ter problema também. Igual tem o rádio. Então o que eu estou querendo dizer? Eu, como um cara que introduziu, estou me dando o direito de falar na frente de vocês sobre isso. Que existe esse problema, que a linha não é fácil, é difícil de criar com essa linha. Quem cria tem todo o mérito, porque é difícil. Tá? Quem conseguiu criar cachorro bom tem muito mérito, porque é uma linha difícil. No Brasil foi o único país do mundo que teve uma evolução absurda com a linha O'Reilly. Não tem nenhum outro país no mundo. Foi só o Brasil que conseguiu ter esse boom assim, da raça boxe com a O'Reilly. Então o que eu estou querendo dizer? A minha palestra não é uma apologia anti-O'Reilly, mas é uma apologia de sinceridade e honestidade, para gerar um agregamento entre as pessoas, para gerar uma fidelidade e uma postura mental e emocional entre os criadores. Tá? Não adianta eu chegar aqui e falar para vocês, olha, eu já ganhei não sei quantos títulos, não sei quantas nacionais eu já ganhei, que vocês sabem muito bem que eu já ganhei muito, e se não ganhei para o nacional, eu tenho presidente dos meus cachorros também. Tá, e aí? É isso que vai fazer o mérito? Não. O que faz o mérito do criador é o amor que a gente tem no cachorro, quando ele põe a cabeça no colo da gente, a gente cuida com uma ninhada. É isso que faz valer a pena criar. O resto é perfumaria, gente. Se você não tiver isso dentro do coração, nunca vai criar direito. Se sua meta na criação é ser ganhador, é ser vistoso, esquece, cara, isso vem sozinho, a gente tem um programa. Vem sozinho, quando você percebe, as pessoas estão valorizando. Mas você fala, por que estão me valorizando? Porque o que eu queria não é aquele troféu desse tamanho. Eu queria passar a tarde, porque a minha box é privilégio de televisão. Isso me dá um prazer. Isso não tem preço. Agora, se você acha que a coisa é diferente, então o problema não é da criação, o problema é seu. Entendeu? Você que tem que fazer uma análise e ver qual é o nível de autoafirmação que você, como homem adulto, como mulher adulta, precisa ter para se sentir bem. Entendeu? Eu acho que a gente tem que levar a raça boxe mais a sério. Eu não acho que a nossa raça esteja. Não é que a raça está ruim, ela tem uma decaída, mas tem como arrumar. Nós temos material genético para isso. Temos cães de qualidade. Só que, enquanto a gente conseguir ter a conversa franca entre nós temos uma chance. Uma chance grande de chegar lá e crescer e melhorar. Quando a gente começar a querer fazer as conveniências particulares predominarem sobre a mentalidade da raça boxe, que não é de ninguém, pertence a todos, aí a coisa complica. Tá? Porque daí vai ser uma guerra de quem pode mais chora menos, e isso não vai trazer vantagem para todo mundo. A raça ganhadora, ela traz dividendos para todo mundo. E essa disputa, que não seja uma disputa sã, uma disputa bacana, de respeito dos criadores, isso vai trazer muito mais prejuízo para todos nós, como tem acontecido muitas vezes. A gente já vendeu muito mais cachorro do que a gente vendia, gente. Caiu a venda de cachorro. Por que vocês acham que caiu? Por causa disso. A gente tem que tentar ser aquela coisa. Ganhou uma nacional, ganhou uma reserva. Quem ganhou? Ganhou, mereceu quem ganhou. Um vai concordar, outro não vai. Mas o importante é que vocês criadores discutam essa situação sem preconceito, entendeu? Eu, por exemplo, acho que hoje foi muito bem julgado. Não teve assim uma coisa que eu possa falar assim, eu estou descontente do negócio. Não. Eu achei que as pessoas julgaram o que acharam que era melhor. Não houve, de maneira alguma, prevalecência para nada, nem para ninguém. Ganhou quem era achado que tinha que ganhar e ponto final. Essa postura que eu gostaria que os criadores tivessem. Tá? Tem hora que você fala, é absurdo, não pode ganhar uma vez. Aí tudo bem, vamos sentar, vamos conversar entre nós. Vamos lavar a roupa suja em casa. Entendeu? Não deixa os outros saber que nós estamos lavando roupa suja, porque se enfraquece a raça. Cada vez que passa, o cara vai olhar um Schnauzer no grupo, vai olhar um Fila, vai olhar um Doberman, porque ele sabe que ali tem gente mais séria que a gente. Entendeu? Ele sabe que ali tem gente de verdade. Então, o Ross é juiz, e não é de agora, há muitos anos. Pergunta para ele se esse tipo de coisa não é olhado, não é visto pelos juízes. Ele sabe a raça que está séria. O juiz sabe que aquela raça ele tem que olhar com carinho, porque é uma raça muito bem criada. Ele tem medo de errar, o juiz também não quer errar. Ele quer acertar o julgamento.
Então, o que acontece? Esse tipo de coisa, de linha de sangue, trabalho genético, quando eu abordei o Harley, era uma demonstração da minha parte, era abrir o coração para você e dizer, olha, fui eu que trouxe, minha culpa, a cagada foi minha mesmo, entendeu? Eu acho que não teve aqui, eu acho que não teve ele fazendo. Inclusive eu trouxe 15 dias aí para você, eu estava nos Estados Unidos. Pois é, ele trouxe o currículo. Junto com o Júlio Rueda, quando o Júlio Rueda trouxe o Nevado. O Júlio Rueda trouxe o Nevado na condição do cão doente, um problema de pele gravíssimo, que o Júlio disse para ele que ia levar, que achava o cachorro muito bonito. Ele disse, se você curar esse problema de pele que o cachorro tem, vai rejuvenescer. Aí ele disse, tem um especialista na Argentina, inclusive até foi feito uma conversa com o Júlio, eu, Leonor e o Daniel Picó. E o Júlio na Flávia, ele nasceu na pediu para o Daniel fazer a versão. E aí ele trouxe o Nevada, e realmente fez o tratamento, o Nevada trouxe e reproduziu muito bem. Agora, o problema que aconteceu, na minha opinião, não foi defeito. Foi o tipo de cruzamento que veio no Brasil. O Brasil não fez refrescamento genético. Não fez até hoje. O Brasil parou com as importações e ficou a maioria absoluta, era descendente de Iohaga. Chegou no ponto de esgotamento, né? Isso foi para o restante da América Latina, porque nós começamos a produzir nas primeiras gerações grandes, com qualidade, e ficou na cabeça de todos os vídeos da América Latina, que o boxer era aquele padrão que começou a chegou o momento. Eu comprei uma cadeira na Argentina, ok, na Argentina, o pai dela era o Stetson, certo? A mãe dela, como diz o Davi aqui, era um cruzamento de cueca, jacaré com o pé de meio da mãe tinha uma variabilidade genética. Cruz credo com Deus livre guarde, né? Já tu concorda. Então era filha do. Para finalizar, alguém quer colocar alguma coisa com esse negócio da raça, sobre pontos de vista de criação, mesmo sobre linhas de sangue? Primeiro que eu quero partir do seguinte ponto, né? Linhas de sangue, a gente tem uma linha que todo mundo trabalha mais. Não quer dizer que não tem outras opções. Tá? E não quer dizer que as outras opções que a gente venha a usar também não tem problemas a serem resolvidos. Então, alguém quer colocar alguma coisa em relação a isso? Em relação a essa união de criadores, em relação a essa mentalidade um pouco mais madura dentro da criação? Eu queria colocar duas coisas. Não para somar o que falar e discordar até desse direito. Em relação ao jaqueiro, não sei qual é certo. Eu lembro que nessa época eu catava a revista da Casa do Rosa Velha, Fox Review, que já acabou, e hoje tem a Fox Review. Eu lembro que nessa época se vendia mais, era a época que as páginas eram recheadas desse review. O que eu queria contribuir com isso é isso. A mídia ajuda muito no caminho. Ninguém vai poder falar mal que o cara não usava bem a mídia. Ele é meu ídolo contra esse negócio de empreendimento. O campeão Jack aparecia o trem. Numa edição da revista aparecia. Tomita é hoje o melhor marqueteiro da raça boxer que existe nos Estados Unidos. Então isso contribuiu, não estou discordando de falar, estou acrescentando. Isso contribuiu. Com relação à parte de saúde, eu acho que a gente tem que trabalhar, se for termos práticos e objetivos de um conselho, na consciência do criador. Através de quê? Essa palestra de hoje foi o início da consciência, que eu acho que a gente pode tomar como pontapé no início da consciência. Porque gerar consciência é muito difícil. Não é você fazer por pressão, não é o conselho exigir que se faça exame. Às vezes o próprio criador tenta fazer isso quando ele está com a propriedade do macho, ele pode exigir esses exames. Mas isso será que vai gerar consciência? Só a exigência, o cara vai e usa o irmão dele, ou usa o outro que está mais fácil, aquela coisa toda. Se você gerar consciência através de informações técnicas, aí sim, aí a gente pode até aqui criar sugestões que eu já poderia criar hoje, mas sei que a gente não tem consciência e às vezes não tem condições de fazer. Por exemplo, o dono do macho pode exigir que a fêmea tenha exame A, B ou C para ele acasalar. Beleza. O que ele poderia fazer em contrapartida com isso?
se a pessoa tivesse consciência, hipoteticamente falando. Ué, ele podia dizer assim, olha, cachorro que tem exame de cruzamento é R$1.000. Para quem não tem é 2.000. Por quê? Daria direito aos conscientes, já conscientes, que não tem dinheiro, que não tem aquela condição, gastar aquela diferença do cruzamento para dizer, então beleza, eu estou mandando a cadela um mês antes para fazer toda a bateria de exame, Hoje não daria para fazer isso. Sabe por quê? Porque talvez os ricos, eles dizem assim, estou nem aí para exame, eu pago é o dobro, estou nem aí. Quer dizer, você vai, os que têm o poder econômico, sem a consciência, não vão respeitar isso. Então não adiantaria nem fazer esse tipo de ideia. Essa é uma das ideias, poderia vir mais. Mas o que tem que se partir do conselho, porque ele é só o centralizador, ele não vai ser capaz de fazer nada, como já falou, se a gente não quiser, é isso, através de centralizar a informação técnica de quem tem, veterinário, campi, criador, experiência, centralizar e tentar fazer essa distribuição. Se conseguir gerar consciência, eu acho que o caminho lá, isso é um exemplo de culpa posta moderna, eu defendi uma tese minha, eu fiz uma pós-graduação em cima de consciência na polícia, onde eu trabalho. Não adianta você pegar o cara e dizer assim, ó, nós vamos aumentar a multa do álcool e nós vamos botar uma bafão de todo mundo. Na hora que para de fazer, todo mundo volta a beber também. Quer dizer, não gerou consciência, não gerou. Mas é importante a fiscalização? É também. Ou seja, ficar sempre a função do conselho, ficar sempre, ó, mesmo que gerou a consciência. Vamos ter que cobrar por causa disso. Lembra como era no passado? Aqui histórico, ó. Se a gente conseguiu melhorar, foi por causa disso. Então, acho que na minha visão, essa é a visão que eu tenho do conselho, que vai ser só um agregador e um distribuidor, ele vai para centralizar e divulgar, mas aí tem que vir as pessoas contribuindo com cada um do seu jeito e os outros que têm absorvam essa consciência. Falando um pouquinho, não só de consciência, mas falando de quem se vê que está sentado. Se você é criador, eu vejo isso muito o pessoal dos lavradores, fiz até agora um anúncio no WhatsApp, o pessoal volta muitas questões de displasia, eles já começaram em lavrador, não é obrigado, você não pode obrigar a fazer um lavrador. Só que os próprios criadores de lavradores, que especializados são 100 e poucos cães, quando eles vendem, vai o pedido do pai e da mãe, o laudo de displasia do pai, o laudo de displasia da mãe, e quando tem uma criadora que ganhou especializada lá, quando eu ligo para ela, ela vende por R$2.000, mas tem por 800, e tem laudo de displasia, tudo já tem. Se o pessoal fala, estou comprando um fulano, ele tem laudo, exigir laudo, então, aí a consciência tudo de fazer esses exames que o Marcelo mostrou, eu tenho laudo de displasia do pai e da mãe, eu tenho laudo do pai e da mãe disso, quer dizer, eu estou seguro do meu cachorro, que eu estou do filhote, os pais estão isentos desses problemas, não isentos de filhote. Então, isso tem que ficar na consciência do criador, dizer que tem, se o meu tem, o julgar que não fez, que ele está fazendo lá, eu falar, e o cara, pô, é que nem comprar um carro, mesma linha, com todos os acessórios completos, você. A gente não aí pode esquecer. Tu não pode exigir do criador, que a CBQC não vai exigir, porque nós fazemos verificação lá em Joinville, e uma vez o nosso veterinário não deu a liberação de um pedigree do Bull Terrier, que o filhote já não tinha um dente faltado. Recebeu um chamado da CBQC, ó, pai e mãe tem pedigree, o cachorro obrigatoriamente tem pedigree, não pode cortar. Tu como criador, aí falou lá, o Paulo dos Dalmas de Curitiba, tem a conversa muito. Nasceu, pô, tem os dois últimos melhores dálmatas dos Estados Unidos, ele trouxe, o Boomer e o Angus que morreu. Nasceu uma ninhada. Legal, legal. Sim, 3 ele não gostou, ele tinha pedigree, boa. É que nem o caso dos brancos. Mas o branco, se eu quiser, eu posso ser pedigree branco. Porque você não pode negar. Tem que gostar do carimbo, não há para reprodução. Mas eu posso vender um cachorro branco para cá. Se eu sou sacro, não, pedigree cachorro branco com pedigree. Mas a gente não faz, hoje não se faz porque esse gasto é dinheiro. O mercado consumidor, no geral, para todos nós queremos Tudo qualidade. Se mostrar melhor, Todo mundo quer comprar coisa de qualidade. Você vai no supermercado, você quer comprar uma carne, você quer comprar uma carne boa. Entendeu? Você quer procedência, você quer saber se o carne é boa, orgânico. Você vai pensar que é o seguinte. Esse cara tem A mesma 3 mil, o cara custa 1.000. Hoje na criação, por exemplo, de gado Nelore, você tem um gado Nelore de corte, tá? Que é o que vai virar o nosso bicho todo dia. E você tem um gado Nelore elite. Nós temos que entender que
nós aqui, a gente tem que se considerar, hoje nós somos elite, a gente tem que dar exemplo, entendeu? E a partir do momento que a gente mexe com o mercado do consumidor, então a gente produz cachorro, esses cachorros vão ser vendidos, tá? A gente tem que oferecer qualidade, porque as pessoas hoje vão procurar qualidade. Acabou, eu posso falar para vocês que eu produzo uma certa quantidade de filhotes, até alta, tá? E as pessoas que estão vindo no meu canil, elas estão vindo buscar qualidade, elas sabem que existe lá no anúncio do Estadão, o cara vendendo boxe por R$200, mas ele fala, pô, R$200? O saco de ração custa 150, saco. Não, tem alguma coisa, o cara já está ficando, o mercado consumidor está ficando esperto quanto a isso, eles estão buscando qualidade. Então a gente tem que se tomar como exemplo, a gente tem que ser o exemplo dos outros. Que esse cara que vende R$200, ele tem que se assumir, ele não vai conseguir vender e ele não vai cruzar de novo a cadela dele, porque o filhote vai dar trabalho e vai dar gasto, entendeu? Então a gente tem que tomar por exemplo que a gente tem que ser elite. E para ser elite nós temos que ter exemplo. Bom, gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Acho que está todo mundo faminto, né? Então eu queria encerrar isso aí, passar a palavra para o Rossi, para que a gente possa tomar nossa cerveja, comer nosso jantar, né? Tudo mais. Agradecer a ele que foi bem aqui esse ano todo para fazer e promover tudo isso que ele promoveu para a gente. Eu agradeço ao Gilberto porque ele se expôs aqui na frente de todos. Tá? Ele praticamente botou a cara a tapa e isso foi muito nobre da sua parte, entendeu? E realmente eu acho que é uma evidência de que está interessado pela raça. Tá? Eu acho que isso foi uma evidência dele. Né? Nós vimos, eu fico muito feliz que até todo mundo com fome está aqui ainda brigando, discutindo, falando, isso é muito bonito. E o objetivo desse conselho é este. Esse primeiro ano seria de unir o grupo, eu acho que o grupo está quase, sei lá, 80% dos criadores reunidos aqui, mas nós vimos a quantidade de desafios que nós temos pela frente. Nós temos muitos desafios. Um número muito rápido, quer dizer, o Gilberto comentou alguma coisa sobre isso. Eu tenho os levantamentos de 2009, em 2010 eu tive um problema no HD a semana passada, perdi todos os dados que eu tinha. Eu vou falar sobre 2009, eu inclusive já coloquei no site. Enquanto os boxers tiveram 62 décimos de show em 2009, os bulldogs que ficaram em segundo lugar, teve 45. Os bulldogs venderam 3.600 cães, nós registramos 900 e pouco. Né? Então, nós estamos, os números estão dizendo que nós estamos criando bem, estamos ganhando e não estamos vendendo. Esse é um desafio. E tem uma série de outros desafios. O Paulo colocou conscientização. Eu acho que isso é básico, é estrutural, tá? É muito importante que exista uma conscientização de todos vocês, todos nós, levarmos isso para as outras pessoas, para os outros criadores. Eu estou aqui, nesse conselho, coordenando esse conselho até hoje. Eu deixei muito claro ano passado que eu ficaria um ano. E eu acho que o objetivo meu seria de unir, nós estamos aqui reunidos, mas, honestamente, vocês podem perceber que eu, nessas palestras, participei pouco, porque eu não estou mais criando. Faz vários anos que eu não estou criando. Então, hoje, a partir de agora, existe um problema de detalhamento, tá? De focar algum ponto, atacar e resolver, junto com todos vocês. Colocaram aqui muito bem, inclusive o Paulo está aqui, o conselho só coordena, quem faz são vocês, os criadores. Se vocês tiverem vontade de fazer alguma coisa, esse conselho vai para frente. Tá? Se não, eu acho que não tem vida curta. E os conselhos são super importantes na estrutura da CBKC, o Aires falou aqui.
Nós, recentemente, entre os conselhos reunidos por internet, nós conseguimos já alguma coisa. Quer dizer, aqueles títulos de campeão e grande campeão, hoje só vai ter título se tiver melhor de raça ou 2 melhores de raça, tá? Para grande campeão. Ou dobrar os pontos. Tá? Isso foi conseguido pelos conselhos. Tá? Então, a força desse conselho hoje, os conselhos hoje na CBKC, é violento. São 4 ou 5 conselhos, mais ou menos. Tá? Mas vão surgir outros. E no momento que eles percebem que os conselhos estão com força, todas as raças vão querer fazer conselho, e isso é muito bom. Isso é muito bom. Agora, o conselho não é contra clube especializado. Vamos deixar claro, porque de alguém aí colocou na internet, poxa, ao invés de criar conselho, por que não resolve o problema do clube? Por que não cria clube? Pessoal, não tem nada a ver. Nós podemos ter clube especializado em todos os estados. Nós podemos criar núcleos em todos os estados. O trabalho do conselho é coordenar tudo isso. Tá? Então, pessoal, eu estou deixando o cargo agora aqui e nós precisamos escolher dentre vocês um nome para continuar a comandar isso daqui, a coordenar. Tá? Eu gostaria que alguém sugerisse nomes aí, que a gente vai ver o que nós podemos decidir isso agora, tá? Para tocar esse conselho para frente. Tá? Alguém precisa? Sim. Eu acho o seguinte, pelo tempo de criação, pelo acesso à própria CBKC, acesso fora do Brasil, eu acho que o Dr. Roberto, melhor que ninguém, seria a minha indicação para transferir para nós. Pela experiência que ele tem e assim, o acesso livre que ele tem, tanto dentro da CBKC, dentro do Brasil como fora. É uma pessoa que tem muito a contribuir com o conselho para nós. Tem alguém que indicaria outro nome? Não, então por aclamação, agora por aclamação, já que é o único nome, por favor, por aclamação, agora vale as palmas, tá? Agora é oficial. Oficial. Olha, ninguém perguntou se ele aceita. Assim como me impuseram o ano passado, ele está sendo imposto agora. Pode tomar a palavra aqui, por favor. Ele foi uma das pessoas, assim como aquele senhor que está ali sentado quietinho, tá? Este senhor e aquele senhor, e tem outro senhor que está ausente ali, que me puseram, me enfiaram goela abaixo o ano passado. Por isso não estamos perguntando não, Roberto, tá? É uma imposição. E parabéns, eu sei que está em boas mãos, entendeu? Eu tenho certeza, conheço o Roberto há muitos anos, eu estava em Belém, estava ali do lado da Fortaleza, né? Desde aquela época a gente criava a bosta, ele lá e eu cá, mas a gente criava. Eu conheço essa pessoa, é uma pessoa digna, eu acho que nós estamos entregando em boas mãos. Obrigado. Agora, houve uma certa simulação. Ele tinha conversado comigo, dizendo do desejo dele de sair, porque ele argumentava que não estava criando. Eu acho que o criador, ele não é porque ele não tem nada que ele não é criador. Acho que o criador é um estado de espírito, não é uma condição física. Não. Então, nessa condição, eu não aceito o argumento dele. Mas ele veio diuturnamente conversando comigo, e na última reunião da diretoria da CBKC, ele novamente insistiu e disse que ia fazer, porque daí deu ideia de uma certa espontaneidade. Né? Ele ia fazer um levantamento, conversar com algumas pessoas, etc. Certo? Eu tenho uma limitação muito grande para ser coordenador da raça bolsa. Tenho um prazer muito grande, porque é um termo que eu gosto, certo? Eu tenho esse interesse curto no outro, certo? É uma das coisas hoje que completa a minha vida e principalmente eu consigo integrar meus filhos de maneira ativa, com personalidade diferente, objetivos diferentes na atividade prazerosa, vamos dizer assim, de criar cães, mas eu tenho uma limitação. Eu vou continuar criando e devido à complexidade das personalidades dos filhos, tem uns que gostam mais de criar e outros que gostam mais de disputar, de ir para a pista, fazer ranking, etc. Certo? Então, estou me comprometendo aqui, depois vou participar da discussão, não vai ser porque
eu estou na programação da Nacional do ano que vem, eu não estava ganhando para participar. Agora, o próximo ano, público aqui, e público que não, apenas coordenarei, não entrarei na disputa da escolha de juízes, porque eu acho que, inclusive, como nós estamos vivendo uma fase transitória, existe entre os criadores que a gente tem que estimular isso, pessoas que têm tendência e preferências por cães, vamos dizer assim, originários da Europa, tem outros que têm preferência por cães, para não ser excludente para ninguém. Eu acho que esse modelo de duas especializadas no Dia da Nacional, certo? Com juízes de preferências, então, faz um e outro, aí é equilíbrio, né? E no final, o que nós vimos foi o seguinte: o juiz teoricamente de preferência americano e canadense, e o juiz de preferência exclusivamente europeia, as diferenças de julgamento foram sutis, certo? Não houve, na substância, diferença, mostrando que o bom cão, certo? Ele é bom, certo? O tipo, de outro, certo? Aí eu prometo agora, como juramento, certo? Que vou me dedicar e estou aberto a sugestões, principalmente sugestões. E que eu queria, aproveitando a amizade que o Rossi tem, AIDS, né? AIDS. Eu queria copiar o caderno de Carlos, o que eles fizeram, de fato, o diagnóstico que eles fizeram, porque esse diagnóstico já como ponto de partida, a gente depois verificaria se realmente corresponde à raça box ou não. Agora, o que eu acho que é principal nesse conceito brasileiro da raça box é socializar as influências e socializar os bolsões, os lucros. Certo? É fundamental a gente, por exemplo, a sinofilia boxerista só vai para frente a raça box se São Paulo tiver no meio. Porque aqui no Brasil é o seguinte: a potência de São Paulo é tão grande, o poderio, que se São Paulo estiver fora de qualquer empreitado, não vai dar certo. Agora, ao mesmo tempo que São Paulo tem que estar no meio, a gente tem que valorizar e estimular esses bolsões que começam a surgir em determinadas regiões do país. E todo o trabalho que pode ser feito nesse conceito, primordialmente tem que ser voltado para esse tipo de iniciativa. E aqui eu queria também parabenizar, eu fui muito omisso, eu só fui observador nesse primeiro ano. Mas esse trabalho do Rossi, certo? Muita competência que ele foi construindo sem perder, em momento nenhum, o comando, certo? Ele foi construindo de uma forma democrática esses fóruns, uma série de coisas, no fim, quando chegava com algum excesso, alguma coisa, ele colocava de novo na estrada e ele conseguiu liderar até agora e ele cumpriu realmente o que ele prometeu. Inclusive a história de 26 para 30, em relação ao que era, eu acho que é 30. 26 aí é igual a 30. Uma série de condições. Agora, o que está faltando, na minha opinião, é um conhecimento maior